Mais de 35 milhões de argentinos são esperados nas urnas neste domingo para uma eleição presidencial que vai ser diferente de todas as outras. A tradicional disputa entre a esquerda e a direita ganhou um terceiro elemento que sacudiu o padrão político do país. Javier Milei segue liderando as pesquisas e estes mesmos números sugerem que vai haver um segundo turno. O Jovem Pan Internacional desta semana é dedicado a este tema, a eleição da Argentina, que está sendo apresentado direto de Buenos Aires. Inflação. Essa foi a palavra mais dita nas campanhas, nos debates da TV. Também não podia ser diferente. Os argentinos enfrentam a pior situação financeira dos últimos 30 anos. Mas antes da gente discutir o que vem pela frente, é importante a gente entender como é que o país chegou até aqui. Faltava 1 ano e meio para acabar o mandato e Alberto Fernandes já tinha uma extensa lista de problemas que explicavam a sua impopularidade entre os eleitores argentinos. Voltar um pouco no tempo ajuda a explicar uma rara decisão de um presidente do país, a de não tentar a reeleição. Em outubro do ano passado, a crise econômica despontava para a inflação descontrolada. E o cenário se agravava com o desmonte do governo. Ministros ligados à vice, Cristina Kirchner, passaram a renunciar com uma certa frequência, escancarando uma ruptura dentro do próprio gabinete presidencial e mostrando para o resto do mundo que o peronismo estava rachado. Os últimos 12 meses da administração de Alberto Fernandes foram marcados por recortes de pobreza, perda do valor da moeda frente ao dólar, taxas de juros jamais vistas em 30 anos e o crescimento da oposição. Além da tradicional direita, ganhou força o movimento liderado por Javier Milei, o favorito na eleição deste domingo. Resumidamente, o peronismo passou a ter 2 rivais de peso. Parte da responsabilidade está na própria esquerda, que se fragmentou, como explica o analista político e consultor de opinião pública Jorge Giacobbe Filho. Cristina, nas eleições de 2019, sabia de 2 coisas. Uma, que ela não queria ganhar. Ela não queria governar, embora tivesse apoio popular. Assim, ela elegeu Alberto Fernandes como candidato. A situação do país era completamente inquestionável, era impossível de se questionar. Assim como ela não queria governar, tampouco queria ser presa. Então, o que ela precisava era de um presidente que pudesse manipular. Buscava circunstâncias a favor dela mesma e que pudesse depositar a culpa de tudo que viesse a acontecer. E mesmo sem a pandemia, a expectativa da Argentina era péssima, assim como o futuro da Argentina é crítico. Ela precisava de alguém que desse a cara, alguém que assumisse as reclamações do povo. E já sabíamos que, finalmente, Cristina iria soltar a mão do presidente e deixá-lo sozinho, e usá-lo como um bode expiatório. Olhando para a população que cada vez mais sofre para conseguir comprar o básico, as disputas políticas têm sido prejudiciais. Disputas dentro da própria Casa Rosada, sede da presidência argentina, atrasam o debate de políticas públicas. O clima de instabilidade dentro do Palácio Presidencial contrasta com o passado político da dupla, Kirchner-Fernandes. O atual presidente era chefe de gabinete de Cristina, a herdeira política do marido Nestor, presidente da Argentina de 2003 a 2007, morto em 2010 devido a problemas de saúde. Mesmo tendo sido presidente por 2 mandatos, a ex-primeira-dama preferiu unir forças com outro peronista, Alberto, para derrotar a direita de Maurício Macri, que buscava a reeleição em 2019. A chapa, que na campanha passada falava em junção de forças, ruiu ao longo do mandato devido a divergências entre os dois. Presidentes se afastaram ainda mais à medida que o peronismo perdeu força no Congresso. Eleições legislativas diminuíram a presença de peronistas entre deputados e Alberto Fernandes passou a ter ainda mais dificuldade para aprovar projetos sociais. O resultado do encolhimento da esquerda argentina se refletiu na popularidade do atual governo, cuja taxa de desaprovação ultrapassa os 70%. Isto explica por que nem o presidente nem a vice tentaram a reeleição. O rechaço da população ao governo está muito ligado à queda no consumo das famílias. A inflação, que ultrapassa os 120% ao ano, reduziu a lista de compras dos argentinos.
Para tentar minimizar a frustração, a Casa Rosada, repetidamente, utiliza um velho artifício, o congelamento de preços. Impedir o reajuste de preços da cesta básica dá um certo alívio momentâneo e, de fato, ajuda os mais pobres. O problema é quando o benefício acaba. Aí os preços sobem muito e de uma vez só. A rotina de inabilidade econômica se confunde com a história política da Argentina. Prova disso são os mais de 20 acordos que o país já fez com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, desde 1950, para conseguir recursos e quitar dívidas internas. O último grande empréstimo foi em 2018, no valor de 57 bilhões de dólares. E olha que na época, a Argentina devia ao fundo outros 44 bilhões. Ao assumir o governo, em dezembro de 2019, o presidente Alberto Fernandes suspendeu os pagamentos, os quais foram retomados em 2022. O especialista Giacobbe Filho concorda que o atual momento econômico da Argentina tem raízes históricas e a solução passaria por uma espécie de choque de ordem. A solução econômica é muito complexa. O próximo governo, a próxima equipe econômica pode estabelecer uma série de políticas de choque mais duras ou mais brandas para tentar controlar a inflação. Mas o problema que temos, nós, os argentinos, é histórico, é psicológico, não é ideológico. Explicando, vamos a este dado: pelo menos 35% da população argentina tem o Estado como um pai. Ou seja, quando me falta alguma coisa, quando eu tenho alguma carência ou alguma dor, eu sento e espero que alguém apareça com soluções. Esse alguém, em outro momento, foi o papai e a mamãe, pai e mãe. Agora é o Estado. De novo, 35% ou mais da população que esteja nesta posição psicológica, e é isso mesmo, a melhor tradução é posição psicológica, sempre existe uma posição política que o represente. E essa posição política, com 35%, se não ganha a eleição, perde por muito poucos pontos. Então, nós argentinos oscilamos entre ir ao traumatologista ou ir ao anestesista. Vamos ao anestesista e ele aplica anestesia e transferimos o problema para mais adiante. E essa pessoa acredita que está tudo bem. Vai crescendo a ideia de que estamos resolvendo o problema. Quando vamos ao traumatologista, ele diz que a solução precisa de 30 sessões de fisioterapia, mas que não vai doer nada, o que é mentira, claro que vai doer. Depois de uma sessão, 2 sessões, 3 sessões de fisioterapia, muita dor, daí abandonamos e voltamos ao anestesista. Este é o loop dos argentinos, porque não toleramos a dor pelo que devemos fazer. A solução da inflação e que se solucione os problemas econômicos. Todo o resto dos problemas estão todos no final da lista e se transformaram na 4ª, 5ª ou 6ª prioridade. Se perguntarmos às pessoas como está a sua família ou qual o principal problema do seu país, se fizermos um exercício de pergunta aberta, sem dar aos entrevistados uma opção, uma pesquisa em que as pessoas possam responder o que quiserem, vai aparecer isso: economia, vai aparecer inflação e o resto dos problemas não aparecem. É uma situação crítica para os argentinos. Sem condições adequadas para o investimento estrangeiro, a Argentina tem um altíssimo risco país, nome dado ao índice que avalia a chance dos credores levarem um calote. Ainda no governo anterior do presidente Maurício Macri, parcelas da dívida começaram a não ser pagas e houve problemas de renegociação. A consequência imediata, a Argentina teve de ampliar garantias ao oferecer condições de investimento, e isto amplia os custos para o desenvolvimento de qualquer projeto. O cenário afastou corporações interessadas em aplicar recursos no país, ainda mais por ter vizinhos em melhores situações, a exemplo de Brasil, Chile, Uruguai e Peru. Ninguém se destacou mais nessa campanha do que Javier Milei. Esse deputado federal, de jeito extravagante, sacudiu a maneira de fazer campanha aqui na Argentina, se tornou internacionalmente famoso e passou a preocupar aqueles que ele promete eliminar.
O economista se auto-intitulou anarcocapitalista. Com um discurso raro na Argentina, Milei defende enxugar o Estado ao máximo para recolocar o país de volta aos trilhos do crescimento econômico. A popularidade em ascensão alcançou o auge nas PASO, primárias abertas simultâneas e obrigatórias, realizadas no segundo domingo de agosto. Na etapa que precede a eleição propriamente dita na Argentina, Javier Milei terminou a jornada de votação com impressionantes 30% dos votos, uma marca que as pesquisas de intenção não identificaram. O resultado fez com que os adversários mudassem a estratégia e abriu caminho para o ultraliberal acentuar ainda mais as críticas ao sistema. Com os cabelos desalinhados e a retórica agressiva, Milei se tornou um fenômeno que sacudiu a política tradicional argentina e virou notícia mundo afora. Em cima dos palanques, o economista de 52 anos afirmou que a casta política tem medo do que ele representa, com propostas de eliminar o Banco Central, permitir o livre porte de armas e retomar a proibição do aborto. Mas nenhuma promessa reverberou mais do que substituir o desvalorizado peso argentino pelo cobiçado dólar. Depois de ser eleito deputado em 2021, Milei abriu mão do salário em um gesto de desprezo com os benefícios dos políticos. Seu ato público mais famoso foi aquele em que apareceu com uma motosserra na mão, prometendo cortar os excessos do sistema público. Ele fala, inclusive, em diminuir drasticamente o número de ministérios e privatizar estatais que tanto pesam para os cofres federais. Eduardo D'Alessio, presidente do Instituto de Pesquisas IROL, destaca o esforço do candidato em se distanciar dos rivais tradicionais. Javier Milei é um fenômeno que rompe timidamente o padrão político, e isso já faz 2 anos, sendo que há 1 ano e meio conquistou a atenção da mídia e de uma boa parte da população. O discurso dele é completamente disruptivo, ataca não apenas a política tradicional, como também as instituições que a própria política representa. As críticas à intervenção estatal tiveram eco nas regiões mais desfavorecidas da Argentina, onde a pobreza aumenta e os benefícios do Estado, que tanto custam em impostos à população, mal atendem às urgências das famílias. Houve 2 debates na televisão. No primeiro confronto ao vivo com os adversários, Milei afirmou que a Argentina está em decadência. O candidato ainda explorou temas como educação e direitos humanos, cujas respostas repercutiram por causa das polêmicas, a exemplo do número de desaparecidos durante a ditadura militar argentina. Apreciamos a visão da memória, da verdade e da justiça. Vamos começar pela verdade. Não foram 30 mil desaparecidos, foram 8.753. No dia seguinte, o questionamento sobre o saldo dos anos de chumbo gerou ainda mais adesão dos conservadores, que associam o direito de investigar o Exército à ideologia da esquerda. No segundo debate, antes do primeiro turno, um dos alvos do candidato da legenda A Liberdade Avança citou o aquecimento da atmosfera como um fenômeno natural do planeta e condenou políticas de eliminação de carbono. Eu não nego a mudança climática. O que eu digo é que existe na história da Terra um ciclo de temperaturas. Quero dizer, existe um comportamento cíclico. E este é o 5º ponto do ciclo, de onde se sabe qual é a diferença com relação aos 4 ciclos anteriores antes da existência do ser humano. E agora sim existe o ser humano. E agora sim está o ser humano. Milei foi alvo de denúncias de ex-colaboradores que apontaram supostos pagamentos em dólares para a inscrição de candidaturas que enfraquecessem chapas adversárias e garantissem que ele fosse o escolhido pelo partido Liberdade Avança. As pesquisas sugerem que o eventual escândalo não impactou na intenção de voto, especialmente entre os eleitores homens e mais jovens. Acusações de que o candidato tivesse plagiado parágrafos inteiros para publicar
publicar uma série de livros também não tirou dele o capital político, principalmente aquele construído por meio do programa de rádio na internet que ele mantém, chamado Demolindo Mitos. O sucesso de Javier Milei nas campanhas e a maneira como ele arrastou multidões nos seus comícios tem uma explicação. E a resposta está nas redes sociais. A popularidade de Javier Milei é um fenômeno que entra na lista de candidaturas alavancadas pelas redes sociais. Aos 52 anos, o político tem um passado como comentarista econômico na televisão e na internet, com questionamentos sobre uma casta política que chama de parasitária. Seu discurso impulsivo cativou muitos jovens em um país que passa por uma crise econômica aguda e muitos desempregados com menos de 30 anos. Você vê a falta de dinheiro da sua mãe, a falta de dinheiro do seu pai. Você vê que eles estão reclamando dos políticos e quando um dia você vê isso no YouTube, você aperta o play. Você começa a ouvir o cara falar e é algo que fica com você. É algo que fica com você porque esse é o homem. Esse é o cara que vem para te amar. Ele não quer que você seja estúpido, como todos os outros políticos até agora. O louco dá palestras econômicas, ele te ensina. Como ele mesmo disse várias vezes, ele não quer conduzir cordeiros, ele quer despertar leões e isso é algo que te chama, quer que você goste ou não. É algo que te chama, quieras que não. 9,5 milhões de eleitores argentinos, de um total de 35 milhões, têm entre 16 e 29 anos de idade. O voto é voluntário a partir dos 16 e obrigatório a partir dos 18 anos. Milei pode ter um aspecto... Milei pode parecer desleixado, palhaço, celebridade e brincalhão, mas ele fala sério com os jovens. Os jovens sentem que ele fala com eles sobre coisas que são significativas para eles e, ao mesmo tempo, tem uma grande dificuldade de ouvir o discurso político clássico. Uma grande dificuldade para escutar o discurso político clássico. Os especialistas argumentam que a maioria dos eleitores do candidato libertário são homens e alertam que muitas mulheres o rejeitam porque o veem como uma ameaça a direitos como o aborto ou a políticas contra a violência de gênero. Dentro das próximas eleições há candidatos e um dos candidatos é o Milei. Ele propõe muitas coisas que vão contra, por exemplo, o direito ao aborto, a educação sobre a violência de gênero, o olhar dele sobre o gênero, sobre as mulheres, os direitos trabalhistas, a diversidade. As pesquisas preveem que Milei receberá o maior número de votos nas eleições deste domingo. Isso pode permitir que ele avance a um segundo turno, em 19 de novembro, contra o peronista Sérgio Massa, ministro da Economia, ou a conservadora Patrícia Bullrich, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas. A candidata Patrícia Bullrich, que representa a direita mais tradicional da Argentina, chegou até este ponto da campanha prometendo estabilizar a economia e trazer ordem à Argentina. Patrícia Bullrich venceu o prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, nas primárias eleitorais, criadas em 2009 com o objetivo de diminuir o número de candidaturas na eleição. Ela disputa a presidência pela coligação de centro-direita Juntos pela Mudança, ligada ao ex-presidente Maurício Macri e oposição ao governo atual. Bullrich propõe um sistema monetário duplo, em que o dólar e o peso coexistem, no momento em que a moeda local não vale quase nada e o Banco Central não tem reservas. Em cargos anteriores, ocupou diferentes cargos de gabinete, como ministra do Trabalho entre 2000 e 2001 no governo do presidente Fernando de la Rúa e ministra da Segurança entre 2015 e 2019 durante o governo de Macri. A candidata também atuou como deputada nacional. As pesquisas indicam que Bullrich está atrás do ultraliberal Javier Milei. Durante os debates, os candidatos trocaram acusações de corrupção e má gestão da economia. A ex-ministra afirmou que a proposta de Milei de dolarizar a economia seria feita com salários da fome e criticou a posição dele sobre a liberação das armas.
Durante a campanha eleitoral, Burić denunciou Milei à justiça criminal depois que ele a acusou de colocar bombas em jardins de infância e de pertencer à guerrilha Montoneiros nos anos 70. A ex-ministra, hoje com 67 anos, foi militante da Juventude Peronista, mas nega ter feito parte do grupo. Nas primárias, Milei recebeu 29,8% dos votos, seguido por Burić com 28% e o ministro da Economia Sérgio Massa com 27,2%. Advogado, ministro da Economia desde julho de 2022 e segundo candidato mais votado nas primárias, Sérgio Tomás Massa, de 51 anos, é o representante da coalizão de esquerda Unión por la Patria. Lançado pela base governista para tentar suceder o presidente Alberto Fernandes, Massa é o nome do peronismo nas eleições e um antigo militante kirchnerista. Filho de imigrantes italianos, nascido e criado na província de Buenos Aires, Massa é formado em Direito pela Universidade de Belgrano. Mas apesar de ser o principal nome da esquerda na corrida presidencial, a caminhada política começou do outro lado. Entre os anos 80 e 90, Massa participou da juventude da UCD, a União do Centro Democrático, um partido conservador de centro-direita. Em 1999, foi eleito deputado provincial de Buenos Aires, já pela vertente do peronismo. 6 anos mais tarde, no governo de Néstor Kirchner, Massa conquistou uma vaga como deputado nacional, mas abriu mão de assumir o cargo para seguir na presidência da Administração Nacional de Segurança Social. Em 2007, o atual candidato passou a receber mais atenção, quando foi eleito prefeito da cidade de Tigre, nos arredores da capital Buenos Aires, com apoio das principais figuras de esquerda do país. A primeira etapa da aventura na prefeitura durou pouco menos de um ano, e em julho de 2008, Massa foi convidado a ser chefe de gabinete da então presidente Cristina Kirchner. Novamente, um ano depois, em 2009, ele retornou ao cargo de chefe do executivo de Tigre, onde foi reeleito e permaneceu até 2013, mesma época em que rompeu com o governo. No final do mandato como prefeito, Massa lançou uma nova candidatura a deputado nacional. A eleição serviu de plataforma para concorrer à presidência em 2015, na coalizão Unidos por uma Nova Alternativa, em uma espécie de terceira via. Na disputa, ele terminou o primeiro turno na terceira posição, com 21% dos votos. 4 anos mais tarde, já reconciliado com os peronistas, foi nomeado presidente da Câmara dos Deputados, durante o governo do direitista Maurício Macri. Apesar de serem opositores, os líderes do Executivo e do Legislativo possuíam boa relação. E durante a pandemia, Massa foi responsável por uma série de cortes de gastos considerados vitais no Congresso. A extensa carreira política adquiriu novos contornos em 2022. Em meio a uma das crises mais graves da história da Argentina, Massa foi chamado por Alberto Fernandes para chefiar o Ministério da Economia no lugar de Silvina Bataquis, que havia ficado no cargo por apenas 3 semanas. Em uma reestruturação no governo, Massa ganhou o status de super-ministro e passou a ser responsável também pelas pastas da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento. Embora a Casa Rosada tenha como trunfo a queda do desemprego no país, outros dados econômicos jogam contra o ministro. A inflação em 2022 fechou em mais de 94%, o maior nível desde 1990. Já em 2023, uma forte seca no começo do ano dificultou a produção agropecuária e fez a entrada de capital estrangeiro no país despencar. O dólar disparou, as reservas do Banco Central evaporaram e o peso teve forte queda. Agora, como candidato à presidência, Massa aposta em uma forte articulação política e empresarial, tanto nacional quanto internacional, para se manter no poder. O plano de governo é dividido em 4 pontos: um novo pacto democrático, independência econômica, soberania política e justiça social.
Não há a menor dúvida que a maior urgência do próximo presidente da Argentina vai ser tirar o país da inflação e criar um ambiente favorável para o investimento estrangeiro. O difícil vai ser colocar essa promessa em prática. O dólar volta a subir na Argentina. A moeda americana no mercado informal de câmbio atingiu uma cotação recorde de 1.000 pesos em meio a uma corrida pela taxa de câmbio poucos dias antes das eleições presidenciais deste domingo. No começo de outubro, a taxa de câmbio paralela, conhecida como dólar blue, fechou em 945 pesos, enquanto a taxa de câmbio oficial ficou em 365. A volatilidade no mercado de câmbio coincide com a recomendação do candidato libertário Javier Milei, favorito nas pesquisas, de não renovar os termos fixos em pesos argentinos. O governo, que tem o ministro da Economia Sérgio Massa como candidato à presidência, oficializou este mês a unificação de várias taxas de câmbio atuais para turismo e poupança, às quais são aplicados impostos para desencorajar a compra de moeda estrangeira. A Argentina tem controles cambiais em vigor desde 2019, em meio a uma forte deterioração das reservas internacionais, que fecharam em 26,2 bilhões de dólares há pouco mais de uma semana. Mas, de acordo com analistas, as reservas realmente disponíveis do Banco Central estão zeradas. A dolarização da economia argentina, proposta pelo candidato Javier Milei, criaria problemas sem as contas fiscais em dia. Foi o que afirmou William Maloney, economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, no último dia 4. A economia argentina deve sofrer uma contração de 2,5% este ano, segundo as previsões do Banco Mundial. Com índice de pobreza superior a 40% e uma inflação de mais de 120% em 12 meses em agosto, o panorama da terceira economia da região é sombrio. Para resolver a situação, o candidato Javier Milei propõe deixar o peso e abraçar o dólar. Para o Banco Mundial, a medida não basta para vencer a crise. Maloney afirmou que ter contas fiscais disciplinadas e taxas baixas de crescimento monetário, ou seja, moderar a quantidade de dinheiro em circulação, é absolutamente essencial para gerenciar a inflação. E ainda segundo o economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, isso se aplica à dolarização. Equilíbrio das contas fiscais, dívidas com o FMI, ambiente não favorável a investimentos estrangeiros. O argentino ouve esses termos praticamente todos os dias no noticiário econômico. Mas nas ruas, o maior temor da população é ficar sem dinheiro para comprar comida e pagar as contas mais importantes. A receita deles para sobreviver, nós os brasileiros conhecemos bem: um malabarismo do orçamento doméstico. Karina Sablich é professora e diz ter que cuidar de cada centavo porque não sobra quase nada para economizar. Ela fala que é cada dia por vez. Conta que trabalha o dia todo porque com um emprego só não consegue o suficiente. Na família dela são 4 pessoas. O marido também trabalha, mas é quem menos ganha dinheiro no momento. Menos cobra neste momento. E assusta. René Godoy trabalha em um restaurante. Ele nos conta que a inflação assusta um pouco a cada dia e culpa os políticos que administram o país. Fala que só se sabe quando poderá comprar no dia que vai ao mercado, porque os preços mudam e na semana seguinte tudo pode estar bem mais caro. E conclui afirmando que alguns produtos são necessários, embora o preço esteja alto. O entrevistado acusa os políticos de não olharem para o bolso das pessoas e só olharem para os próprios bolsos. E repete: tudo está subindo, mas as pessoas vivem, comem, trabalham, mas não há solução para a população. O preço da proteína animal, alimento fundamental na dieta dos argentinos, aumentou em mais de 30% entre os meses de setembro e outubro. A carne bovina comum, que é a mais popular, subiu 39,4% em agosto, de acordo com levantamentos do próprio governo. Diego Salvo administra um açougue. Comenta que mesmo com o preço da carne, muita gente vai à sua loja, que é uma das mais famosas de Buenos Aires.
diz que o problema é a parte da população que não tem dinheiro e vai ao comércio aos poucos, dia a dia. Olham muito para os preços e tendem a escolher frango e carne de porco. O ministro da Economia, Sérgio Massa, que concorre à presidência, diz que agosto foi um dos piores meses dos últimos 30 anos para a economia argentina e culpou uma imposição do Fundo Monetário Internacional. O aumento da inflação era esperado depois que o peso foi desvalorizado em 21% no mês de agosto. Este foi o acordo com o FMI para desbloquear parte de um pacote de empréstimos de 44 bilhões. Os preços de alimentos e bebidas não alcoólicas tiveram um maior salto, 15,6%. Eu encerro o programa do jeito que eu comecei, direto de Buenos Aires, agradecendo a sua audiência e te convidando a acompanhar toda a nossa cobertura da eleição argentina neste domingo. Agradeço a ajuda da editora de imagem Roberta Pasqualin e dos editores de texto Fabrício Naitsky e Malu Bacarin. Então, até amanhã. Tchau! Realização Jovem Pan News.